Olá, boa tarde, Tavuano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Na última aula, nós falamos sobre translação, tanto na vertical quanto na horizontal, sobre uma figura no plano cartesiano. E hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de movimento de transformação no plano cartesiano. Nós vamos falar sobre a reflexão. Como vocês podem ver, aqui nós estamos mais uma vez no GeoGebra, tá? E a nossa aula de hoje vai ensinar vocês como fazer a reflexão de uma figura. É meio um tanto intuitivo vocês fazerem isso. Como que a reflexão funciona? Ela funciona como se fosse um espelho. Então, tipo, tudo que você olha é dentro de um espelho, tá? E como que vai funcionar isso aqui? Bom, nós precisamos de uma reta como uma orientação. E nós sempre fazemos uma reflexão em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, primeiro aqui nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo do X, que é esse eixo da horizontal, onde eu estou passando o mouse aqui. Então, nós vamos refletir toda essa figura em relação ao eixo do X. E o que significa nós fazermos a reflexão dessa figura em torno do eixo do X? Primeiro, nós vamos olhar a distância de cada ponto em relação ao eixo X. Ó. O ponto B está a 1 centímetro de distância, o ponto A 4 centímetros, o ponto F a 4 centímetros, o ponto E a 2, o D a 2 e o C a 2. Então, refletir é você obter, por exemplo, vamos supor que o eixo X ele é um espelho. Então, como que esses pontos, a imagem dele se comportaria dentro do espelho? Se o objeto real está a 1 centímetro do espelho, o reflexo dele dentro do espelho também vai estar a 1 centímetro. Então, o ponto simétrico do B, ele seria aqui, ó, exatamente onde está o ponto G, ó. Esse aqui está a 1 centímetro, esse é 1 centímetro. O ponto A, ele está a 4 centímetros para cima em relação ao eixo X. Então, o simétrico dele vai estar 4 centímetros para baixo. Se nós olharmos aqui, ó, o ponto F ele é vizinho do ponto A e tem a mesma distância em relação ao eixo do X. Então, o reflexo dele também vai ser vizinho do ponto que é semelhante ao ponto A e a mesma distância do eixo X. Depois, o ponto E está a 2 centímetros, aqui ele também vai estar a 2 centímetros. Continuando, o ponto C está a 1 centímetro, o reflexo dele também vai estar a 1 centímetro. E o ponto D está a 2 centímetros. Então, seu simétrico também vai estar a 2 centímetros. Se nós ligarmos essa figura aqui, ó, traçarmos um polígono, vejam que é exatamente a mesma figura, só que é como se a gente tivesse dobrado ela. Vocês podem pensar também isso aqui, de que forma? Isso aqui é uma folha de papel, e no eixo X é onde a gente fez aquele vinco, a marquinha da dobra. Na hora que você fechar a folha de papel, os dois vão se coincidir exatamente ponto a ponto. Então, isso é fazer a translação dele. É você fazer esse reflexo em relação a uma reta ou a um eixo, tá? O programa aqui, no caso, ele também tem ferramentas que facilitam fazer essa reflexão. Por exemplo, aqui, ó, reflexão em relação a uma reta. A gente seleciona o objeto, seleciona a reta e pronto. Ele gera automaticamente uma imagem refletida. E aqui ele mostra os simétricos, ó. No caso, como foi feito pelo programa, então ele mostra os... Como que eu posso dizer aqui para vocês? Deixa eu dar um zoom. Aí, ó. Ele mostra os pontos com essa notação de linha aqui, ó. A linha F'. O que ajuda a gente a ver aqui. Você faz aqui. Aí. Então, aqui está feita a translação. Ó. O ponto A. Agora aqui a reflexão foi feita em relação a quem? Ela foi feita em relação ao eixo vertical. Tá? Então, foi o eixo do Y. Então, eles têm que se manter a mesma distância em relação à reta. No caso aqui, ó, o ponto A está a 2 centímetros de distância. O ponto A' também está a 2 centímetros de distância. Ponto F está a 3. O F' também está a 3 centímetros de distância. O ponto E está a 3 centímetros, assim como o ponto o E', assim como o ponto E também está a 3 centímetros de distância. Então, qual que é a estratégia aqui? Você vem em relação à reta que você vai fazer. E aí você só vai mantendo os pontos à mesma distância, um em relação ao outro.
e no final só ligar os pontos, que aí você obtém a figura. Se por um acaso você não obter a mesma figura, então aí teve algum erro nos seus cálculos. Esse aqui, agora a gente vai ver em relação a um outro ponto. Deixa eu apagar esses pontos aqui. Nós vimos em relação à horizontal e em relação à vertical. Mas também dá para fazer isso em relação ao quê? A uma diagonal. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar esses pontos. Por exemplo, se não fosse em relação ao eixo X nem ao eixo Y. Se eu colocasse para vocês aqui, ó. Oh, caramba. Apaga esse ponto, apaga esse ponto. Aí, apaguei os pontos. Vou colocar aqui, ó, este ponto e este ponto. E aí eu vou traçar uma reta por esses dois pontos. Agora eu vou refletir essa figura aqui em relação a essa reta. Se nós olharmos aqui, ó, o ponto B, por exemplo, ele está aqui distância, ó, nós temos uma diagonalzinha e a metade de outra diagonal. Então, o reflexo dele vai estar nessa mesma reta aqui e a mesma distância. Então, vai ser um pedaço, a outra metade desse quadrado aqui, e, então, no caso, ele vai cair aqui, ó, exatamente neste ponto. O ponto E seria na outra diagonal referente a ele. Os outros pontos vão seguir a mesma trajetória, ó. Uma, duas, três diagonais. Uma, duas, três diagonais. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma, duas, três diagonais. Uma, duas, três diagonais também. Aqui a gente já percebe que começa da forma a figura, ó. Então, se você quiser, já fica fácil você desenhar os outros. Aí é só você fazer, ligar os pontos. No caso, como vocês não têm o aplicativo, vocês podem baixar ele ou podem fazer no próprio caderno de vocês, construir um plano cartesiano e resolver o exercício. Se eu pedir essa reflexão aqui, ó, perceba que ela vai cair exatamente em cima desses pontos que eu coloquei. Aí, ó. Caiu aqui exatamente em cada um deles que eu disse. Então, aí vocês viram as três formas de a gente refletir. Nós podemos ter a reflexão na parte em relação ao eixo vertical, que é aquele que caiu aqui, em relação ao eixo horizontal, foi o que ficou deitado aqui, e em relação a uma reta que esteja inclinada, foi daqui para cá. Sempre se orienta o quê? Em relação à reta aqui, ó. Se for o caso, coloque uma régua para alinhar, para vocês, que aí fica fácil também, de vocês conseguirem medir e obter o alinhamento aqui para fazer a reflexão, tá? Qualquer dúvida, gente, aí é só vocês me falarem, tudo bem? Era só isso, algo curto, para facilitar o trabalho de vocês, tudo bem? Até mais, então.